E aí pessoal, tudo bom? Sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de interpretar o livro O Pequeno Príncipe, e agora a partir do capítulo 7. Tudo bem? Então vou ler o capítulo pra gente e já trago as perguntas. No quinto dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do Pequeno Príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me sem preâmbulo, como se fora o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo que encontra, mesmo as flores que têm um espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, para que servem os espinhos? Eu não sabia, estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desatarrachar do motor um parafuso muito apertado. Minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito. As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava, se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar a martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. E tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. E olhou-me estupefato. Coisas sérias? Via-me, martelo em punho, dedo sujo de graça, curvado sobre um feio objeto. Tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confundes todas as coisas, misturas tudo. Estava realmente muito irritado, sacudia ao vento cabelos de ouro. Eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo, nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela, nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu, eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. E isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Um quê? Um cogumelo. O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos, há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem. Apesar de tudo, e não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores? Não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma flor única no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isso não tem importância? Corou um pouco e continuou em seguida. Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isto basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. Isso não tem importância. Não pôde dizer mais nada, pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra, larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, num planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia... A flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro. Uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer. Sentia-me desajeitado. Não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. É tão misterioso o país das lágrimas. Vamos lá então. Então vamos para as perguntas. Primeira. O que o carneiro, o baobá e os espinhos têm em comum? Bom, responde primeiro. Olha lá no texto, dá as pausas lá, né? Você não precisa que eu volte, mas assim, tá aí. Dá as suas pausas, lê, dá as pausas e responde. Vamos lá. Então a pergunta é, deixa eu me lembrar, o que o carneiro, o baobá e os espinhos têm em comum? Vamos lá. Então ele quer um carneiro para comer os baobás quando ainda são uma ameaça pequena, né? Uma ameaça para o futuro. E aí
ele pergunta, será que os carneiros também vão comer a minha flor? Eu só tenho uma e é a única no universo, na cabeça dele. E aí o piloto diz que sim, então ele fica preocupado. Falou, mas como assim? Mas elas têm espinhos para se defender. Não, isso eles comem mesmo assim. E aí ele falou, mas calma aí, então não adianta. Eles começam a discutir. Então olha só, ele adquiriu o carneiro como uma arma contra os baobás. Os baobás são uma arma contra ele e o planeta dele. E o espinho é a arma que a flor tem para se defender. Então, o que eles têm em comum? Eles são armas. São, entre aspas, armas para preservação de algo, vamos colocar assim. Ou destruição de algo, vamos colocar assim. Olha só, o carneiro é uma arma que o príncipezinho tem para eliminar os baobás. Os baobás são uma arma que alguém tem para destruir o planeta do príncipezinho. Então, o carneiro é tanto para defender o pequeno príncipe através de atacar o baobá. O baobá está atacando, porque naquele planeta não poderia ter baobá, né? É uma ameaça, então está atacando o planeta. E aí, o espinho é o que a planta tem para se defender, atacando quem for tentar lhe pegar, né? Lhe comer. Então, são armas. Esse capítulo ele vai falar muito disso, ó. Quais foram as consequências, primeiro vamos lá, quais foram as consequências da fala impensada do piloto? Dá pausa e me responde. Dá as pausas lá, dá uma olhada no texto e me responde. Quais foram as consequências? Entendendo que você já deu a pausa, que já respondeu, olha só. Ele tem algumas falas impensadas. Primeira fala, aqui ó. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Então ele respondeu sem pensar. Depois ele responde também sem pensar. Ó. Ele mesmo fala que eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Só me ocupo com coisas sérias. Aí as consequências foram o seguinte. Ele irritou o Pequeno Príncipe e ele perdeu a conexão com o Pequeno Príncipe. Olha aqui ó, no final. Ó. Opa, aqui. Ele percebe o erro que ele cometeu em não ter prudência, né, na fala dele. E aí ele fala que não vai resolver o problema, vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, bababá, babá. Porém, ele tendo percebido, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. O Pequeno Príncipe simboliza a criança interior do piloto. Ele encontrou ela na solidão do deserto. E agora ele deu vazão aos seus instintos, né, à sua imprudência, o que levou à sua imprudência de falar sem pensar, e nisso ele perdeu a conexão com a sua criança interior. Então, quais foram as consequências da fala impensada do piloto? Se você responder assim, ó, o Pequeno Príncipe, ele irritou o Pequeno Príncipe? Sim. Mas as consequências mais profundas foram que... O interessante é você procurar sempre a resposta essencial. A resposta essencial, na minha visão, o piloto perdeu sua conexão com o Pequeno Príncipe, com o príncipe. Que simboliza a sua criança interior. Beleza? Essas foram as consequências da fala impensada do piloto, as consequências mais profundas. Qual é a mensagem do texto? Dá pausa, olha lá, responde e volta. Vamos lá, eu vou responder aqui. Até escrevi aqui antes de gravar aqui.
Escrevi o seguinte, ó. A mensagem: a vida é uma batalha. Esse capítulo é bem o capítulo da guerra, hein? É uma batalha, para não dizer guerra, por sobrevivência. Vou escrever aqui porque talvez a minha imagem atrapalhe ali, a sobrevivência. A vida é uma batalha por sobrevivência. No texto, essa batalha é a cadeia alimentar, né? Basicamente. Porque o carneiro come o baobá e a flor, para se defender, para preservar a sua espécie, ela tem os espinhos, né? A cadeia alimentar, basicamente. Basicamente. Vou colocar esse advérbio aqui para melhorar a resposta. Então a mensagem do texto, aí eu coloquei uma mensagem mais importante aqui, ó. Duas mensagens importantes. Primeiro, temos de usar as nossas armas para garantir nossa sobrevivência. É preciso utilizar as armas. Quando eu falo armas, não é revólver necessariamente, tá, gente? Qualquer recurso. Utilizar as armas disponíveis para assegurar a nossa sobrevivência. Vou colocar sobrevivência porque vai faltar espaço. A nossa sobrevivência. E eu coloquei uma mensagem importante aqui. E devemos usar essas armas para preservar as coisas que amamos. Para a sobrevivência e para preservar as coisas que amamos. Coisas e seres que amamos, né? Vamos dizer assim. Seres que amamos. Beleza. Eu acho que essa é a mensagem do texto, na minha opinião, tá? Que título seria apropriado? Eu escrevi aqui, fiquei em dúvida. Vai, dá pausa, faz o seu. Eu fiquei em dúvida entre dois, a preservação e os laços. Como no outro eu coloquei a conexão, eu ia colocar aqui a preservação. Lógico, a gente não deve, repito, se eu tivesse escrito esse texto, apesar de eu achar que esse título seria apropriado, eu não colocaria, porque senão ia estar dando uma dica para a pessoa conquistar a lição do texto sem muito trabalho, né? E o interessante do livro é que a pessoa tenha trabalho para conquistar a lição que o livro tem para dar. Tudo bem? Espero que tenha gostado. Vejo você no próximo vídeo.